Na dança da vida, é encarando nossas sombras que aprendemos os passos mais iluminados. Mas que sombras são essas? São as sombras dos medos, dos desejos ocultos, de partes ali da nossa personalidade que às vezes a gente não quer nem aceitar, né? Aquilo que a gente prefere não enfrentar. Quais são as suas sombras? Estamos começando mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana Aguilar e eu sou a voz aqui do programa. Vocês sabem que eu sempre falo bastante do girassol, né? Porque o girassol ele é uma flor que ele sempre se volta para o sol em busca de luz. Mas até uma flor que está sempre em busca de luz também faz a sua própria sombra. Até seres de luz também tem a sua própria sombra. E o que vai fazer diferença é quando a gente olha para a nossa sombra, encara a nossa sombra, abraça a nossa sombra e entende que a gente não precisa fugir dela. A gente precisa aprender a conviver com ela e talvez superar ela, entender ela, ressignificar ela. E falando em sombra, eu vou falar para vocês sobre o patrocinador do episódio de hoje. Porque é uma empresa que me ajuda a realizar um grande sonho da minha vida, né? Desde pequena, assim, eu sempre coloquei metas de sonhos, né? E eu tinha um sonho muito grande e essa empresa me ajudou a realizar esse sonho. Também me ajudou a quebrar em mim. Sabe quando a gente tem umas crenças limitantes mesmo, de que, eu não consigo, isso não é pra mim, será? Eu tinha muito isso em relação ao inglês. E o meu grande sonho era fazer intercâmbio, né? E eu fiz justamente com essa empresa, que é a Fluency Pass. Eu não sei se vocês também têm esse bloqueio com o inglês. Nossa, tive muito bloqueio com o inglês, né? É um processo, né, que a gente tem que olhar para essa sombra de você achar que você não consegue, que você não pode. Isso não é pra mim, que às vezes é uma coisa que vem enraizada desde lá da infância, né? Nossa, eu não consigo, eu não posso, mas você tem aquele grande sonho, mas aí você olha para aquele sonho, parece que ele tá distante, mas ele pode estar mais perto do que a gente imagina, né? Porque a gente olha pra luz, pra sombra querendo fugir dela, né? No meu caso, eu olhava pro inglês querendo fugir dele. Eu não encarava ele de frente. Eu só fugia. Não, eu não consigo. Nossa! Sabe aquela coisa? E aí foi que a Fluency Pass me ajudou. Fiz intercâmbio, estudei inglês com eles. Agora tô voltando a estudar inglês com eles de novo. E a Fluency Pass, gente, ela é uma empresa, né, que ela oferece tanto aulas de inglês quanto a possibilidade de você fazer o seu intercâmbio. Então, ela oferece uma jornada de aprendizado completa, que combina escola digital, tá? É uma escola digital, conversação em grupo, aulas particulares e também, né, para quem tem o sonho, que nem eu, a emoção de fazer um intercâmbio. Então, é a solução completa para quem busca fluência, né, com aulas que se encaixam na sua rotina. Então, você estuda ali 25 minutinhos por dia, faz a sua aula particular, faz a sua aula em grupo e sonha aí com o seu intercâmbio. Eu fiz o meu, eu fui para Malta e olha, gente, foi uma experiência que mudou a minha vida completamente. Quem tem esse sonho, independente da sua idade, né? Para muitas pessoas, a idade é uma sombra que ela não quer encarar. Se para você a idade é uma sombra, seja qual lá for o seu sonho, começa a olhar para ela com outros olhos. Começa a abraçar essa sombra e falar, nossa, será que idade é mesmo um empecilho para eu realizar o meu sonho, para eu aprender uma coisa nova, para eu fazer uma viagem, um intercâmbio, para eu estudar? Eu vejo pessoas mais velhas, né, que às vezes falam assim, mas eu sou muito velho para ir numa sala de intercâmbio e tá lá com a molecada. É muito gostoso. Eles ensinam, a gente ensina para eles. Então, e tem de diversas idades, né? Não tem só sala de jovens, né? Tem sala das pessoas mais velhas também. Então, é o lance da gente se permitir e olhar para as nossas sombras. E por que eu resolvi trazer esse assunto sobre as sombras que nós temos num episódio, né? Eu já comentei em alguns episódios que eu tenho uma filhinha de 3 anos e a minha filha assiste Peppa Pig. E aí teve um episódio que ela tava assistindo e eu ouvindo, né, junto com ela, que a Peppa, o George e os amiguinhos, eles estavam tentando fugir da sombra deles. E aí eles falavam,
tentando, assim, estratégias de como eles iam fugir da sombra deles, né? Aí eu falava assim, eu vou correr muito rápido. E aí, a minha sombra não vai me alcançar. Aí ele saia correndo, muito rápido, assim. E aí ele olhava, ai, a minha sombra me alcançou. Aí o outro falava, eu já sei, eu vou entrar aqui num buraco e a minha sombra não vai me encontrar. E aí lá estava a sombra dele. E aí eles começavam a pensar em estratégias, sabe? De como eles iam fugir da sombra deles e nenhuma, né? Nada do que eles fizessem fazer o que a sombra deles fugissem, né? Ainda mais que era um dia ensolarado, que eles estavam brincando e tal. E aí chegaram os pais da Peppa, ou o avô, não lembro. E aí ele falou assim, é impossível a gente fugir da nossa sombra, né? A nossa sombra tá sempre com a gente, né? Então, aí o pai explicando que quando alguma coisa tá em direção do sol, também faz a sombra, né? Que nem eu falei do girassol. Quando o girassol tá na direção do sol, buscando muita luz, né? Muita energia, mas da mesma forma que ele tá na direção do sol, ele também tá fazendo a sombra dele. E aí o pai foi explicando sobre a sombra. E aí o pai falou assim, olha só, eu sou grande, então a minha sombra é muito grande também. A sua sombra é pequenininha porque você é pequenininho. Então a sua sombra vai ser pequenininha. Eu comecei a refletir, eu falei assim, olha só, né? Quanto maior a pessoa é também em relação à busca de autoconhecimento, maiores serão as sombras dela, porque ela vai se permitir olhar também para as sombras dela, né? Então, quanto maior você for, e quanto mais em busca de luz você tiver, em busca de autoconhecimento, maiores serão as suas sombras. Então, às vezes as pessoas pensam, né, que quanto mais autoconhecimento ela tiver, menos sombra ela vai ter, e é muito pelo contrário. É uma coisa que cresce junto, porque você vai se descobrindo mais. E isso é lindo, porque você vai conseguir olhar para o outro lado seu. E aí, você olhando para o seu outro lado, você consegue abraçar aquilo que não é tão legal para você, olhar para aquilo com mais amor e entender que algumas coisas, né, que acontecem com você, não é nem que você que quis, né? Às vezes aconteceram coisas na sua vida que você nem lembra, tá lá no seu inconsciente, mas são suas sombras e fazem parte de você. E você olhar para elas com amor, com carinho, faz com que a sua vida seja transformadora. O inglês, por exemplo, para mim, era uma grande sombra, porque eu sempre achava que eu era incapaz, que eu não conseguia, que eu não podia. Tanto que nesse intercâmbio que eu fiz, eu lembro que na ida, nossa, foi péssimo, eu chorei. Eu falava, o que eu vim fazer aqui? Eu não sei falar, eu não consigo. E eu mesma me bloqueando. Eu mesma, olha só, uma sombra que era de um tamanho, eu fui deixando ela gigante. Porque no aeroporto eu não consegui nem pedir um lanche, pra vocês terem noção. Nossa, foi muito, me perdi no aeroporto. E era o aeroporto da Suíça, mega aeroporto lindo, assim, mas é gigante, gigante, gigante. E aí eu me perdi e tal. E aí na volta pro Brasil, que eu fiz a escala nesse mesmo aeroporto. Foi maravilhoso. Eu consegui sair do aeroporto, passear, conhecer um pouquinho da Suíça, porque a escala era longa. Comprei o que eu quis comprar, conversei. Nossa, aí sabe que você olha pra sua sombra e fala, nossa, ela tá aqui ainda tô insegura de falar, ainda tô, sabe? Mas ela virou minha amiga. Então, a gente sendo amigas, né, a gente consegue conviver melhor, consegue conviver mais, de uma forma mais fluida, né? Então, é isso, é a gente olhar para nossa sombra e não fugir dela, mas tentar ter uma boa convivência, né? E quais que podem ser, né? Pensando, tá, mas o que são sombras, né? A insegurança é uma sombra, né? Que nem eu falei, eu tava com essa insegurança em relação ao inglês, e tem outras coisas também que a gente pode ter insegurança, né? Mas da onde pode ser essa sombra da insegurança? Quando você tem talvez aquela necessidade constante da validação externa das pessoas, autocrítica excessiva. Será que você tem essa sombra com você? Será que você precisa mesmo toda hora ter a validação externa das pessoas? Precisa ser tão crítico com você mesmo? Uma outra sombra, gente, é o medo do fracasso ou do sucesso. Sim, tem gente que tem medo do sucesso. Vocês acreditam? Tem gente que tem medo. E aí, esse medo, essa sombra, o que vai fazer com você? Te impede de arriscar, né? E aí, muitas vezes, você vai deixar que as experiências passem na sua vida
porque você tem aí inseguranças profundas. Você tem ou muito medo de fracassar, ou você tem medo de ter sucesso. Você fala, nossa, tá, e aí? O que eu vou fazer se eu tiver sucesso? Parece estranho, mas é verdade. Às vezes tá até no nosso inconsciente, tá? Esse medo. Porque às vezes é o apego a alguma coisa que não deixa você ter o seu sucesso. E aí é uma grande sombra dentro de você que não deixa que a sua vida ande. E aí, se você identificar isso e olha para essa sombra, de novo, com amor, com respeito, entende ela, aceita, sabe aquilo, aceita que dói menos? Essa frase é perfeita. Quando a gente aceita que a gente sente uma coisa, que a gente está alguma coisa, eu não gosto de falar que nós somos alguma coisa, porque a gente está em constante mudança, né? Então, que você está alguma coisa naquele momento, é muito mais fácil você enxergar para aquilo do que ficar fugindo. Entendeu? Então, olha para suas sombras, pega uma caneta, olha para você e fala, nossa, quais serão as minhas sombras? E coloca, vai escrevendo. Não precisa escrever tudo num dia só, espera as coisas irem acontecendo na sua vida, vê a sua reação perante as situações, como você age, né? Você sente muita raiva, você pensa muita coisa ruim, às vezes você se sente egoísta. Eu fui lá no Congresso da Felicidade, né? E aí ele teve um palestrante perfeito. Nossa, que ele falou de uma coisa. E aí eles fizeram um estudo sobre a inveja, né? E aí eles perguntaram, eu não vou lembrar exatamente os números para falar para vocês, mas só para vocês terem uma noção. Eles perguntaram assim para as pessoas: você se sente invejado? E aí 83% das pessoas falaram: nossa, eu me sinto invejado, tal. E aí depois perguntaram de novo, você sente inveja? E aí só 8% das pessoas responderam que tem inveja. E ele falou, a conta não bate, né? Porque assim, se só 8% assumem que tem inveja e as outras 80 e poucos por cento falam que se sente invejada, tem coisa errada aí. Ou tem gente que não tá assumindo que tem inveja, ou tem gente se sentindo invejado demais e não é invejado. Mas o fato, gente, é que o ser humano é invejoso, né? A gente sente inveja. E às vezes a inveja é uma sombra nossa, que a gente tem que olhar pra ela e tá tudo bem sentir inveja, né? Porque a inveja nada mais é do que o quê? Uma frustração interna nossa. Quando a gente quer alguma coisa e vê que o outro conseguiu e a gente não conseguiu, a gente se sente o quê? Frustrado. A gente fala, nossa, a pessoa conseguiu, eu tô aqui fazendo, não consigo. A gente sente frustração, né? E às vezes assumir isso é melhor. Porque a gente assumindo isso, que a gente, naquela situação ali, tá fracassado, a gente não conseguiu, né? E a gente tá olhando ali pra pessoa que conseguiu, dar aquela invejinha. Aí você fala, nossa, deixa eu olhar então, ao invés de olhar com olhos, né, da inveja, que é natural. Eu já senti inveja várias vezes, você também sentiu, né? Vamos assumir, todos sentimos. É algo que existe. Então, aí quando você percebe, você assume que você tá com inveja, por exemplo, você olha para aquilo e fala, deixa eu mudar o meu olhar, né? Ao invés de me sentir fracassado, deixa eu aprender com essa pessoa. O que ela fez para ela conquistar, que eu possa também fazer, ou que eu possa me inspirar para eu fazer também. E aí, olha só que mágica, você tem a oportunidade de mudar o seu ponto de vista, de regular a sua emoção. Porque ao invés de você se sentir um fracassado perante aquela pessoa, você vai olhar para ela com olhos de aprendiz. Tá vendo como muda quando a gente assume que a gente tá sentindo alguma coisa? Então, o convite desse episódio de hoje é você olhar para suas sombras. Quando você olhar para suas sombras, você vai ver que você vai ter uma vida transformada, uma vida diferente, realizadora, porque você vai abraçar aquilo que tá te impedindo de seguir. Você vai olhar para aquilo que tá te impedindo de seguir. E você vai deixar essa coisa para trás? Não, vamos comigo. Você faz parte de mim também, vamos junto. Só que vamos sem você me impedir, porque até então você tá me impedindo, sombra. Você tá me segurando, sombra. Não quero que você me segure, eu quero que você caminhe comigo, me alertando, me mostrando o meu lado sombra, porque todo mundo tem o lado luz e o lado sombra. A gente só quer ficar na luz, né? Ai, eu sou só luz. Mas não, gente.
Todo mundo aqui, todos os nossos ouvintes, são girassóis. E os girassóis também têm a sua sombra. E eles fazem sombra enormes, porque tem girassol que é enorme. E a sombra do girassol também é enorme. Então, vamos olhar para as nossas sombras com amor, com autoconhecimento. Se você não conseguir sozinho identificar quais são as suas sombras, busque ajuda. Não sinta vergonha de buscar ajuda. É o primeiro passo, né? Você se abrir, você falar sobre os seus sentimentos, falar sobre as suas emoções, falar o que te impede, os seus medos. Escolha a pessoa certa. Às vezes não precisa ser uma pessoa conhecida, pode ser um profissional. Se abra, você vai ver quanto isso vai te fazer bem, quanto isso é libertador, tá bom? Esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha com alguém, com algum amigo que também precisa aí abraçar as sombras internas dele. Deixa o seu comentário para mim. Se você é ouvinte pelo Spotify, você consegue deixar o comentário aqui no próprio episódio. Se não, me manda uma mensagem lá no Instagram, @suamanhã ou @joaguilar. Vou ficar muito feliz de ver você por lá, tá bom? Um beijo, fica com Deus, até o próximo episódio.